Vamos utilizar para isso duas garrafas PET. O volume pode ser 1,5 litro, 2, 2,5, 2,75, 3,300, qualquer volume de garrafas, não importa. Pode ser inclusive garrafa de 600 ml. Fique à vontade quanto a isso. O importante é que as garrafas sejam pressurizáveis, sejam de refrigerantes, né? Pois eles têm gás que pressuriza a garrafa. Então ela é fabricada de forma a suportar pressões. Assim sendo, de garrafa de água mineral, não recomendamos, pois ela não é preparada, né, para suportar pressões. Bem, uma garrafa será o corpo do foguete propriamente. E a essa garrafa teremos que adicionar uma ponta e as aletas, que vão estar presas numa saia. Ou seja, é muito simples. Então, vamos inicialmente recortar. Essa daqui será o corpo do foguete. E dessa daqui, vamos retirar, então, a ponta, que será utilizada, então, de fato, como ponta do foguete, dentro do qual vai a carga útil. E no restante, vamos retirar aqui uma parte para fazermos a saia, onde fixamos as aletas. Quanto à altura do bico, isso é muito variável. Não existe nenhuma determinação matemática que te garanta a melhor combinação prévia de parâmetros, né? Como, por exemplo, de tamanho do bico. Minha sugestão é usarmos aproximadamente 20 centímetros do comprimento entre o topo da garrafa e cerca aqui, mais ou menos metade dela. Isso aqui dá mais ou menos 20 centímetros. Tá? Mas, como eu disse, isso é completamente variável. Bem, vou fazer com menos, aliás. Vou fazer com 15 centímetros. Para sabermos cortarmos com bastante precisão onde queremos, minha sugestão é sempre usar um transferidor. Essa folha funciona como um transferidor, pois quando enrolamos ela ao redor da garrafa e fazemos com que a borda do papel, né, circunde inteiramente a garrafa, isso garante que, se a gente passar uma caneta pontilhada aqui, estamos fazendo uma marca exatamente perpendicular ao corpo da garrafa. Deixa eu conferir aqui para ver se deu mais ou menos 30 centímetros, 15 centímetros. Ah, aqui, perfeito. 15 centímetros. Vou fazer uma linha tracejada para orientar o corte que eu vou fazer. Pronto. Marquei o local onde eu vou fazer o corte. A 15 centímetros do topo. Vou fazer um pequeno furo com a ponta do estilete. E agora, com a tesoura, cortamos. Minha sugestão é fazer o corte no sentido anti-horário. Tente fazer no horário que você vai ver que a dificuldade é maior. Então, colocamos a ponta ali e agora é só seguir as marcações que fizemos. Pronto, aqui está então o que será o bico do foguete, a ponta do foguete. Mas, como você sabe, se ficar torto assim, não é um foguete. É qualquer coisa, mas não é um foguete, porque não tem simetria. Então, é importantíssimo que o bico do seu foguete esteja perfeitamente alinhado com o corpo da garrafa. Isso é muito importante, para que você tenha, então, o máximo de alinhamento aqui no corpo do bico com o foguete propriamente. Só que a ponta de cima aqui tem que ter uma tampinha. Deixa eu ver se eu peguei uma tampinha. Ah, está aqui, uma tampinha.
Se lançarmos sem nenhum peso adicional aqui dentro da ponta do foguete, ele vai voar. Porém, qualquer ventinho pode tirá-lo da trajetória que você escolheu para fazer o lançamento. Assim sendo, recomendo colocarmos uma pequena massa aqui na ponta do foguete, que terá como também finalidade, então, deslocar o centro de massa do seu foguete um pouco mais para a ponta dele e com isso dar mais estabilidade ao voo do mesmo. Então, para isso eu sugiro simplesmente pegar aquele balãozinho do qual retirei o biquinho para fazer a base de lançamento e preenchê-lo com um pouco de água. A água está disponível aí em qualquer lugar, mas também nada impede que você pegue um saquinho plástico e coloque um pouco de areia dentro ou uma pedrinha, né? Enfim, vamos colocar um pequeno volume de água, mais ou menos tal qual um ovinho de galinha do tamanho pequeno, apenas para dar um pouco mais de estabilidade ao voo do seu foguete. Então, coloquei aqui o balãozinho e agora vou apertar a garrafa e fazer a água entrar no balãozinho. Mas o importante é que o balãozinho fique com a água bem comprimida na sua parte inferior. Então, vou comprimindo aqui a água, apertando, girando, para fazer uma bolinha bem comprimida lá no fundo do balãozinho. Aí damos um nó, fazemos um nó aí bem lá para baixo. Pronto, então a água ficou bem comprimida aqui, não um balãozinho comprido. Por que isso tudo? Pois, se o balãozinho ficar muito comprido, ele vai ficar balançando aqui dentro durante o voo. E não podemos ter nada balançando dentro do foguete durante o voo. E olha, além disso, eu vou puxar ao máximo possível aqui o balãozinho de água para que ele entre o máximo possível dentro da boca do bico da garrafa. E agora sim, vamos fechar. Vamos cortar aqui o excesso, inclusive, da pontinha do balão. Eventualmente, esse balãozinho de água pode explodir durante os seus lançamentos de foguete, pois quando o foguete retorna ao chão, o impacto é muito grande, eventualmente ele pode estourar. Então, tenha de reserva seus saquinhos plásticos ou balãozinhos para fazer substituição. Nada impede que você faça um teste também, lançando o foguete sem nenhum peso adicional na ponta. É claro que se você puser aqui uma massa muito grande, seu foguete vai ficar muito pesado. Vai ficar muito estável, certamente, mas vai ficar muito pesado e não vai voar muito. Então, a massa é menor possível. Aqui um ovinho de codorna, um pouquinho mais, do tamanho do ovinho de galinha, é suficiente para dar estabilidade ao voo do seu foguete. Muito bem, então vamos fixá-lo aqui em cima, o mais alinhado possível com o corpo da própria garrafa. Então, essa parte é muito importante. Vou rolar aqui para ver se está girando corretamente. É que a garrafa está ligeiramente amassada também. Ok. Aparentemente está quase bom. Opa, desregulei aqui. Então, como eu disse, essa altura aqui é muito variável. É um parâmetro livre. Você pode fazer mais baixo ou mais alto. Vou colocar aqui uma fita isolante, uma fita adesiva. Pronto, então a ponta do foguete já está pronta. Falta colocarmos agora as aletas. As aletas têm a função de transportar o centro de pressão do foguete para a parte de trás dele.
O foguete é mais ou menos como uma flecha de um índio. Na ponta tem a pedra, que é perfurante, mas também é mais pesada, e atrás tem as penas da ave, né, que ele coloca atrás para dar estabilidade ao voo. Senão a flecha iria dando cambalhotas e não serviria para nada. A mesma coisa o seu foguete, ele não pode dar cambalhotas durante o voo. Não pode, inclusive, ir rabiando que nem um peixinho, como dizemos. Para isso, as aletas são muito importantes. Se não tiver aletas, não vai funcionar. Mas se elas forem grandes demais, só vão atrapalhar. Então, elas precisam existir, mas de um tamanho adequado. Qual é o tamanho adequado? Bem, a rigor, ninguém sabe. Então, tentativa e erro é a melhor maneira de você descobrir o melhor tamanho e forma das suas aletas. Grande não serve. Pequena demais também não serve. Quantas aletas? 3, 4, 5, também não há um número pré-determinado. 2 é muito pouco. 10 é demais. Então é alguma coisa entre isso. Nós vamos fazer com 4. Mais fácil de fixar, 2 a 2 diametralmente opostas. Eventualmente você poderia pensar em fixar as aletas aqui no próprio corpo do foguete, não é? Porém, você consegue colocar as aletas um pouquinho mais para trás se fizermos uso de uma saia, que vai dar um melhor acabamento, vai prender melhor, inclusive, as aletas na saia e essa no corpo do foguete. Então, uma saia é um disco que vamos retirar do resto da garrafa da qual tiramos a ponta do foguete. Vamos colocar aqui. E como aletas, vamos utilizar esses pedaços que eu já trouxe recortados de pastas, né, plásticas, aquelas que têm os elásticos e que se compram em papelaria. Se você quiser deixar mais resistente, eventualmente você pode colar uma na outra e vai ser um material um pouquinho mais rígido. Se quiser usar papelão, também pode usar papelão. A desvantagem do papelão é que ele é mais grosso, oferece maior resistência ao ar, né, durante o movimento, e se molhar, estraga, né? Pode amassar todo também, etc. A vantagem da aleta de plástico é que pode cair dentro da água, inclusive, não vai se estragar, né? Então, isso aqui é perfeitamente transportável, digamos, as aletas de um foguete para o outro. Depois de vários lançamentos, o seu foguete se estragou todo, né? Então, você precisa substituí-lo. Mas as aletas é só reaproveitar, ok? Então, vamos retirar uma saia cuja largura seja igual à largura aqui da nossa aleta, bem, cujo tamanho também é arbitrário. Eu fiz elas aqui com 8 centímetros de largura, 8 de comprimento, um quadradinho de 8 centímetros por 8. Também fiz já 4 cortes aqui de 2 centímetros, de modo que nós vamos dobrar aqui 2 centímetros essas asinhas, né? 2 para um lado e 2 para o outro, de forma alternadas. Então, esta será a área de contato da própria aleta com o corpo da garrafa. Tá? Então, essas asinhas servem para ajudar na fixação. Então, vamos fazer isso com todas elas. Quanto à forma da aleta, aqui está um quadradinho, mas pode ser forma triangular também, pode ser forma retangular. Você pode improvisar um pouquinho, não se preocupe quanto a isso. Pronto, aqui estão as 4 aletas, 8 centímetros, então vou retirar aqui uma saia com 10 centímetros, ou seja, vai sobrar um de cada lado. Então, vamos marcar aqui 10 centímetros, fazer uma marquinha. Vamos pegar o nosso marcador aqui, nosso transferir, marcando uma linha tracejada para facilitar o corte.
Novamente, a ponta do estilete só para fazer um pequeno furo. Tesoura, cortando no sentido anti-horário. Pronto, aqui está a saia. Porém, queremos fixar as aletas de dentro para fora, de modo que precisamos marcar ainda na saia, vamos fazer 4 traços diametralmente opostos e recortar com 8 centímetros esses traços, de modo que a aleta entre de dentro para fora. Então, para isso, recomendo fortemente que use um gabarito. Então, a nossa saia tem 10 centímetros. Vou fazer aqui um cilindro de papel também com 10 centímetros. Aqui. Colocamos ao redor da saia plástica, vemos qual é o comprimento. Fiz uma marca e agora faremos o corte ao longo do comprimento. Pronto, então aqui está a saia que pode circundar o nosso anel de plástico. Para saber onde cortar o anel de plástico, vamos fazer a marca primeiro aqui na folha de papel. Para isso, vamos ver qual é o comprimento. Então, comprimento 31,2 centímetros. 31,2 centímetros, vamos colocar 4 letras. 7,8 centímetros será o espaçamento entre cada uma das aletas. 7,8. Então, vamos marcar aqui os pontinhos correspondentes. Como as aletas têm 8 centímetros, estou riscando aqui 8 centímetros. Então, aqui. Então, nessas posições, teremos que fazer os cortes na própria saia de plástico. Então, para isso, vamos fazer isso. Fixar com um durex, para que ela não se mova. E aí faremos as marcas no próprio plástico. Então, pedaço de durex. E agora riscamos lá dentro do plástico, onde estão as linhas vermelhas. Pronto, então, com o gabarito, marcamos na saia plástica os lugares sobre os quais temos que fazer os cortes para fazermos entrar a saia, aliás, a aleta de dentro para fora. Vou fazer um pequeno furo
em cada traça, em cada risco, para depois colocar a tesoura. Recortei o primeiro, vou mostrar como vai ficar. E aqui dentro vou fixar com durex e as aletas então estão, como eu mencionei, entrando de dentro para fora. Quando colocarmos, cadê o foguete? Aqui. Essa aqui é a ideia. A rigor eu vou tirar esse biquinho aqui, vou cortar da metade aqui a metade daqui. Antes de fixar as aletas ali na saia, eu marquei aqui um triângulo e vou cortar as pontinhas. Se quiser, pode fazer menor, pouco maior, não vai mudar muito. Eu marquei aqui, como aqui em cima temos 6 centímetros, marquei aqui também 6 centímetros. Então, eu vou retirar um triângulo de 6 centímetros de cada lado, de cada uma das aletas. Mas, como eu disse, isso daqui é um tanto quanto arbitrário. O que não pode ser a aleta ser muito grande. Desse tamanho que ela está aqui, você vai ouvir um barulho enorme, ela fazer psh, chacoalhando durante o voo. Então vamos reduzir um pouco o tamanho delas, de modo que não percam o seu efeito e não atrapalhem em nada o voo do seu foguete. Pronto, retiramos 4 biquinhos. Vamos colocar agora de dentro para fora e fixar essas asinhas aqui na parte interna da saia. Se quiser, pode colocar um durex só, mas seria preciso a ajuda de algumas pessoas para fazer isso. Mas se colocarmos pedaços pequenos de durex, fixando cada uma 2 pedacinhos, demora mais, porém se pode fazer sozinho. Então, um pedacinho, outro pedacinho, durex, que eu deixei já recortado aqui. Então, é isso que queremos fazer. Vou colocar as outras 3 nos outros rasgos que já fizemos. Ok, finalizamos, colocamos as 4 aletas ao redor da saia e agora é só colocar a saia no próprio foguete. Está pronto o seu foguete. Precisamos, claro, colocar uma fita adesiva aqui, fixando um pouquinho mais a própria saia no corpo do foguete. E com isso está pronto o seu foguete. Então as aletas vão trazer o centro de pressão, o arrasto do foguete durante o seu movimento para trás e a bolinha cheia de água desloca o centro de massa do foguete para frente. Se quiser fazer um pequeno teste de voo do seu foguete, a minha sugestão é fixar um barbante no centro de massa e girar em torno da cabeça. Vamos utilizar, inclusive, o barbantinho que fixamos aqui no próprio mecanismo de disparo do foguete. Pegamos aqui a ponta, amarramos aproximadamente ali onde é o centro de massa e depois rolamos o fiozinho até que o foguete fique na horizontal. Vamos colocar Então, obviamente, o centro de massa está mais para trás, deslocamos ligeiramente até encontrarmos o centro de gravidade do foguete. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais.
certo momento, vamos suspendê-lo e ele vai ficar exatamente na horizontal. Um pouquinho mais. Então, dizemos que por aqui passa o centro de massa do foguete. Ou seja, toda a massa do foguete pode ser imaginada como estando concentrada num ponto aqui debaixo do barbantinho. Se quiser saber onde está o centro de pressão, coloque o seu foguete debaixo do Sol, sobre uma superfície plana, com o Sol, digamos, a pino, e contorne a sombra dele. E depois recorte um papelão. O centro de massa do papelão, recortado pela sombra do foguete, coincide aproximadamente com os chamados centros de pressão. O importante é que o centro de pressão e o centro de massa estejam separados. O centro de massa, claro, na frente do foguete. Então, se o seu foguete está estável, você pode fazer o seguinte teste: girar o foguete sobre a sua cabeça. E a ponta do foguete vai ficar sempre na frente e a parte das aletas sempre atrás. Não sei se a câmera está conseguindo filmar, mas esse é um teste que você pode fazer sobre a estabilidade do voo do seu foguete. Tente fazer isso apenas sem as aletas, você não conseguirá. Ou sem a ponta do foguete, não conseguirá. Você não consegue estabilidade ao voo do foguete sem a ponta e sem as aletas. Assim sendo, está finalizado o seu foguete. A parte seguinte é carregá-lo com combustível. Vamos falar sobre 3 combustíveis. O primeiro deles já está dentro dele mesmo, é o próprio ar. Porém, você precisa comprimir esse ar, de modo que ele seja depois ejetado para trás em alta velocidade e, por reação, o foguete vai para frente no movimento balístico. Para fazer isso, você precisará de uma bomba de pressurização de pneus. Então, primeiro combustível, simplesmente ar comprimido. Lembre-se, o gatilho por baixo da base, a base presa com as 2 estacas de ferro. Lembrando aqui os cabinhos de guarda-chuva, prender no chão. E agora vamos encaixar. Passamos bastante vaselina na boca da garrafa e aqui na parte do esparadrapo. Durante a confecção da base, já usei essa garrafa e lubrifiquei os 2. Se for necessário, lubrifique mais ainda com vaselina em pastinha. Então, vou colocar cuidadosamente a garrafa de forma que o anelzinho do bico do balão fique exatamente no meio da parte reta aqui do bico da garrafa. E as garrinhas pretas de nylon se sobreponham exatamente ao anel. E agora, ao levantarmos o caninho branco, ele impede que as garrinhas se afastem, pois o anel branco tem um diâmetro interno que coincide exatamente com o diâmetro externo das garrinhas quando elas batem no pescocinho da garrafa. Então, o próximo passo, pressurizar o ar com uma bomba de pressurização de pneus, como esta, por exemplo. Aqui onde está a válvula, tiramos a tampinha. Opa! Colocamos essa bomba, ela pode ser usada para 2 tipos de válvulas com diâmetros diferentes, por isso ela tem uma parte cinza, outra parte preta. A parte preta é que se encaixa perfeitamente nesse tipo de válvula. Então, para entrar, colocamos a lingueta aqui na direção da própria válvula e para travar, levamos ela no lado oposto, aqui. Essa válvula tem um manômetro que permite, portanto, você saber exatamente quanta pressão está colocando no interior do foguete. Obviamente, vamos simular esse lançamento na parte externa. Aqui vou apenas mencionar. Então, com os 2 pés aqui na base da bomba, você vai pressurizar tanto quanto for necessário para que a pressão atinja lá 40, 60, 80 libras.
e o corpo do foguete já está duro. E olha que eu dei apenas 2 bombadinhas aqui, né? Nem levantei o êmbolo todo, e o corpo do foguete vai ficando cada vez mais duro. Se ocorreu algum acidente, não adianta você tirar a válvula aqui. Você sabe que ao fazer isso, você não está despressurizando o sistema. A menos que você venha com um palitinho de fósforo e mexa aqui na válvula. Porém, algo muito mais rápido será, então, simplesmente retirar a válvula de segurança. E aí, todo o ar está saindo por aqui e o foguete ficou despressurizado. Uma vez atingida a pressão que você queria colocar, estando a base devidamente presa no chão, obviamente, ninguém na direção do lançamento, aí sim você pega o fiozinho, estica ele o máximo possível e, ao final de uma contagem regressiva, como por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, lançar. E aí é só puxar levemente o anelzinho branco. Ele se move para baixo e libera as garrinhas que prendiam o foguete. Este é o primeiro combustível, simplesmente ar comprimido. Obviamente o foguete não irá muito longe, pois a massa do ar que está sendo ejetada para trás não é considerável, não é muito grande, mas ele ainda assim vai a cerca de 50, 60 metros de distância só com ar comprimido. Mas você não está satisfeito com essa distância, isso eu imagino, mas você dispõe de um campo de futebol, uma área mais ampla para fazer esse lançamento com devida segurança e quer que ele vá mais longe, a 100 metros, por exemplo, 150, 200 metros. Então, nesse caso, você precisará colocar água dentro da sua garrafa, ou melhor, dentro do seu foguete. Mas, se você encher de água, não vai sobrar espaço para o ar ser comprimido, e quem vai expulsar a água é o ar comprimido. Então, tem uma quantidade de ar e água ideal que vai dar um maior empuxo ao seu foguete. Temos feito alguns testes e aproximadamente 1/3 do volume da garrafa é que, em geral, manda a sua garrafa o mais longe possível. Isso é aproximado. Você pode testar com mais água, com menos água, isso é com você. Mas, enfim, é só pegar um vasilhame com água, como essa daqui, por exemplo, ou com um funil para facilitar, mas tendo tudo aqui de plástico, você pode fazer isso simplesmente, se cair alguma água aqui, não vai estragar absolutamente nada, pois não estamos usando papelão. Se as aletas fossem de papelão, teríamos que fazer isso com muito cuidado. Bem, coloquei aqui apenas, digamos, quanto? 510 ml de água. Não chegou a 1/3 do volume da garrafa, poderíamos colocar um pouco mais. Mas note, agora tem água, não posso virar a garrafa para colocar ela na base. Eu tenho que pôr a base no foguete, fazer isso. E aí na sua mão, sob o seu olhar, você vai fazer a boquinha da garrafa entrar 1 centímetro acima do biquinho do balão, o suficiente para que as garrinhas ultrapassem o anel que fica no pescocinho da garrafa. Levantei o anelzinho branco, coloquei o barbante por baixo da base, vou fixar a base no chão com os 2 grampos, sempre, novamente, pressurizando. Ao pressurizar, coloque essa bomba o mais longe possível, na direção paralela ao corpo do foguete, ou até um pouco para trás. Então, novamente, para pressurizar, entra aqui a parte com o diâmetro correto, para travar tudo, gira para cá, no sentido oposto, travou a base no chão, olha para ver se não tem ninguém passando indevidamente na frente do seu campo de lançamento de foguetes, coloca um pé em cada uma das bases aqui da sua bomba e começa a pressurizar o êmbolo até lá em cima, depois até lá embaixo, até lá em cima, até lá embaixo, até lá em cima, até lá embaixo. Dei 4 bombeadinhas aqui e já chegou em 10 libras de pressão.
ou 10 bar de pressão. O foguete já está bastante duro e foi apenas 4 bombadinhas, tá? Mais algumas e você atinge a pressão que escolheu. Se houver alguma emergência e você precisar despressurizar, não se esqueça que você tem a válvula de despressurização. Nesse caso, não vamos fazer o lançamento aqui dentro. Vou abortar a missão. Vou retirar aqui a válvula, o bico da pressurização e vou retirar também o ar que está aqui dentro. Pronto, o ar saiu, o foguete não está mais pressurizado. Vou recolocar aqui a mangueirinha que deixa a válvula do aquário em 180 graus, travada. Mas suponha que você queira fazer um lançamento segundo as orientações da Mostra Brasileira de Foguetes, para alunos do ensino médio, onde se recomenda que o combustível seja o vinagre com o fermento. Porém, antes temos que fazer uma pequena modificação na base, pois agora não será mais pressurizado com a bomba pneumática, e sim pelo próprio gás que vai estar no interior do foguete. Porém, nesse mecanismo nós vamos colocar um balão de aniversário dentro do foguete com o vinagre, para que só quando todo o foguete estiver preso aqui na base é que a gente colocará então em contato o vinagre com o fermento. Mas o vinagre estará dentro do balão e vamos ter que furar o balão quando ele se encaixar aqui na base. Para podermos estourar o balão de aniversário que vai estar dentro do foguete cheio de vinagre, temos que usar 2 varetas de churrasco bem pontiagudas. Fiz a ponta aqui um pouco mais afiada ainda. Vou limpar aqui a ponta do caninho para retirar qualquer resíduo de gordura e retirar um pedaço de esparadrapo. Vamos fazer 2 pequenos furinhos por onde vamos passar as varetas e esse esparadrapo fixar aqui na ponta do caninho. Claro, vamos dobrar aqui na parte que não tem a cola. Fazendo os 2 pequenos cortes. De modo que as varetas fiquem presas nas extremidades aqui do caninho. Vou apertar bem aqui. Cortar o excesso. Muito bem, então tivemos que fazer essa modificação na base de lançamento, pois, como mencionei, vamos colocar o vinagre e o fermento aqui dentro, depois colocaremos a base encaixada no foguete e essas pontas é que vão estourar um balão de aniversário que vai estar aqui dentro. Então o primeiro passo é colocar o fermento em pó, por exemplo, esse daqui, porém, sugiro que você meça exatamente a quantidade que você quer utilizar. Essa embalagem tem 100 gramas, tem umas com 250 gramas, assim por diante. Vou apenas simular, porque não vamos soltar o foguete aqui dentro do estúdio e porque a despressurização implicaria em eventualmente sair algum vinagre misturado com fermento. Mas vamos simular. Vamos colocar uma parte aqui. E o melhor é que você possa diluir esse fermento com água, para que não fique nenhuma bolinha, alguma bolotinha de fermento. Estando ele totalmente diluído na água, quando ele entrar em contato com o fermento, todo o fermento vai entrar em contato com o vinagre. Se pusermos o vinagre em pó, diretamente lá dentro da garrafa,
sempre vai ficar algumas bolotinhas de fermento que não entrarão em contato com o vinagre, portanto não vai gerar o gás que a gente precisa. Então, pode diluir o fermento, mexe aqui com uma colher, etc., para que não fique nenhuma bolinha aqui de fermento. Coloque a quantidade que você quer, dilui tudo. Se quiser aquecer isso daqui, você vai favorecer, aumentar a velocidade da reação. Deixa aqui. Em seguida, vamos colocar o vinagre, a quantidade que você quiser. Pode usar aquelas vasilhas que tem nas cozinhas, graduadas, para determinar exatamente o volume que você vai fazer nas suas experimentações. Minha sugestão é não usar essa garrafa, porque ela tem um bico que sai muito pouco vinagre de cada vez, tá? Mas sim passar por uma garrafinha como esta, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse vinagre para essa garrafinha previamente. Começou uma demonstração, não estou me preocupando com os volumes que estamos colocando de vinagre com fermento. Esses são parâmetros livres, você que vai descobrir qual a melhor combinação deles para que o seu foguete vá o mais longe possível. Porém, como eu disse, temos que colocar o vinagre e o fermento no foguete, sem que eles entrem em contato, colocar o foguete na base e só então permitir que os dois entrem em contato. Então, minha sugestão é a seguinte, utilizar um balãozinho de aniversário, dentro do qual vamos colocar o vinagre. Esse daqui é bem pequeno, o ideal seria comprar aqueles que permitem ser inflados até um volume bem maior, pois facilita a entrada do vinagre. Mas estamos só simulando. Então a ideia é colocar a boquinha dele aqui, colocá-lo agora dentro do foguete, amassar um pouco o foguete, apertar a garrafinha de cima e com isso o vinagre vai enchendo o balãozinho. Pronto, como mencionei, estou só fazendo uma demonstração. Então, o ideal aqui é sempre que você tenha um ajudante para ajudar a tirar a boquinha do balão da garrafinha. E agora vamos dar um nó na boquinha do balão. Pronto, então lá dentro está o vinagre. E agora vamos colocar o fermento. Bem, sugiro que você use um funil para isso. Dilua, dilua, dilua. Pronto, não ficou nem uma bolotinha de fermento aqui. Muito bem. Agora, você tem que colocar a base no foguete. Cuidadosamente, até que o bico do balãozinho amarelo, que está aqui na base de lançamento, entre até a metade do tubinho, da boquinha da garrafa, as garrinhas pretas entrem lá na parte onde está o anelzinho do pescoço, vamos subir o anelzinho branco e com isso não é possível mais que o foguete saia da base. Então nada impede que agora a gente vire rapidamente o foguete de cabeça para cima e com isso as duas garrinhas vão estourar o balão amarelo. Não vou fazer isso aqui, pois precisamos estar sempre num ambiente aberto e aqui temos um estúdio, pois isso aqui vai estar pressurizado. Mas a ideia então seria virar o foguete de cabeça para cima, ou se for necessário balançar,
para que as duas varetinhas furassem o balão de aniversário que contém o vinagre. Pois ao sair o vinagre, ele vai entrar em contato com o fermento e pressurizar todo o interior do balão. Eu vou girar devagarinho aqui. Pronto. O importante é que o anel branco esteja sempre no lugar travando a saída do foguete, pois quando isso aqui estiver pressurizado, é fundamental que a garrinha, o anel branco, que é o nosso gatilho, esteja segurando as garrinhas de nylon grudadas no foguete. E só quando tivermos certeza de que todo o ambiente no qual vai voar o foguete está desimpedido de pessoas, carros, animais, é que fazemos uma contagem regressiva, tipo 5, 4, 3, 2, 1, lançar. E aí puxamos o barbante de cerca de 2,5 metros ou 3 metros, que a garrinha, o anel branco, abaixa e com isso libera o foguete para ele sair em alta velocidade. Claro que você não vai esquecer, em hipótese alguma, de que essa base tem que estar presa no chão previamente. Então está pressurizado, coloque aqui as duas garras presas no chão. E só depois que estiverem presas, é que você vai puxar o seu gatilho, liberando o foguete para que ele entre em movimento balístico. Como eu mencionei, nada impede que você altere as quantidades de vinagre, de fermento, ângulo de inclinação aqui, teria que fazer um pequeno movimento na base, número das aletas, o formato dela, o número aqui da ponta, o volume de vinagre, o volume de fermento, tudo isso é parâmetro livre, que você pode variar à vontade, no intuito de conseguir o maior alcance possível deste foguete. Boa sorte a todos!